Depois de cerca de 5 horas de viagem, finalmente chegamos a Ribeirão Grande. O frio e o cansaço nos acompanhavam, mas a animação era maior. Nossa primeira parada foi na pousada Onça Pintada, onde nos hospedamos e seguimos direto para o café da manhã. Era hora de recuperar as energias, pois o dia prometia muitas aventuras. Com o corpo aquecido e o espírito renovado, recebemos as orientações sobre a trilha e partimos para uma fascinante caverna colorida, prontos para desbravar as maravilhas de Intervales. Durante o percurso, recebemos diversos ensinamentos sobre a fauna e flora local. O palmito jussara, por exemplo, tem uma ligação muito importante com o parque, pois é uma das árvores emblemáticas da Mata Atlântica, o bioma protegido pela unidade. A conservação do palmito jussara reflete a preocupação em preservar a biodiversidade e combater os impactos da exploração predatória. Bom, a gente está aqui no bioma de Mata Atlântica e onde nós estamos é uma fitofisionomia de floresta umbrófila densa. Essa fitofisionomia, ela tem como característica que é uma floresta sempre úmida, bastante verde, então aqui chove bastante, taxas de precipitação bastante altas, o que favorece também um alto endemismo, que é a presença de espécies que só ocorrem aqui, e uma diversidade de espécies nativas. Então nós temos algumas espécies de plantas bem características dessa floresta, e uma delas é o Euterpe vulgaris, conhecido como palmito jussara. O palmito jussara ele é uma espécie endêmica e super ameaçada da Mata Atlântica. Ele serve como alimento para centenas de espécies de aves e outros animais aqui da floresta. E também ele tem uma frutificação bastante ampla, o que favorece essa oferta de recursos ao longo do ano. O Parque Estadual de Intervales é um verdadeiro tesouro natural situado no estado de São Paulo, entre as cidades de Ribeirão Grande, Guapiara, Iporanga, Eldorado e Sete Barras. Criado em 1995, ele faz parte do maior contínuo remanescente de Mata Atlântica do Brasil, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. A Caverna Colorida tem esse nome devido às colorações vibrantes de suas rochas calcárias, que ao serem iluminadas pelas lanternas revelam tons variados, resultado da presença de camadas de filitos misturadas ao calcário. À medida que exploramos a caverna, podemos perceber a divisão natural de seus níveis, que nos revela a transição entre a luz e a escuridão e o impacto disso no ambiente interno. No primeiro nível, próximo à entrada, a luz natural ainda chega, trazendo o ambiente mais iluminado, com variações de temperatura e umidade. Esse é o ponto de maior contato com o exterior, onde a fauna e flora adaptada à sombra começa a surgir. À medida que avançamos para o segundo nível, a luz diminui, criando uma zona de penumbra. Nesse ambiente, a temperatura se estabiliza e a umidade aumenta, preparando o terreno para os seres vivos que se adaptaram a essas condições intermediárias. Nessa caverna, não podemos avançar para o terceiro nível por questões de segurança, mas além estava a zona escura, onde a luz natural não alcança mais. Lá, a temperatura permanece constante e a umidade é elevada, criando um habitat único para espécies subterrâneas que não dependem da luz para sobreviver. Nesse nível, o silêncio é absoluto, e a vida que habita a caverna é especializada, adaptada a um ambiente de escuridão e condições constantes, onde cada ser encontra o seu nicho. Com mais de 41 mil hectares de área protegida, Intervales é um refúgio para a biodiversidade. Sua rica vegetação é composta por florestas densas, áreas de várzea e formações rochosas, formando habitats para inúmeras espécies de fauna e flora, muitas delas ameaçadas de extinção. No dia seguinte, acordamos cedinho para explorar mais de Intervales. Aproveitamos para gravar uma trend mostrando nossos looks de campo, que está disponível no meu perfil no Instagram.
você tira aqui, ó. A orelha de Judas. Aí você tira, ó. E essa aqui vai ser a camada que você vai usar como um band-aid, ó. Você pode colocar ele aqui no seu dedo. Estica, vai esticando ele conforme o seu dedo, ele vai modelando aqui, vai ficando, ó. Essas folhas crescem bem mais, aqui ela tá bem pequenininha. Tranchagem ou tranchagem, aqui a gente usa para quem tá com infecção. Qualquer tipo de infecção, ela é muito boa, tá? Que normalmente quando dá dor de garganta na gente, a primeira coisa que a gente faz, pega a folha e faz o chá. Se a pessoa não quer tomar um chá, ela pode fazer a salada da folha, certo? Então é muito bom. Só que quem tem problemas com circulação, ela engrossa o sangue, então não pode fazer esse uso muito contínuo, certo? E também essa parte aqui, ó, tá vendo as sementinhas? Quando ela tá seca, pode usar ela como a chia, muito parecida. Então é uma punk, você pode usar tudo, desde a raiz até a semente aqui, folha e semente, é bem legal. Então isso aqui quando seca, ela fica igualzinha a... Essa é a pegada da anta. Esses 3 dedões aqui. Essa não é de uma adulta. Na pele, o que faz com que aquela ferida demore mais tempo para cicatrizar? Sujeira, água e umidade, né? Então o que acontece? Isso aqui depois de um tempo, ele vai virar como se fosse uma cola. E essa cola, pessoal, ela vai fazer justamente o processo de cobertura. Então quer dizer que ela vai fazer com que aquele local não crie umidade, vai ficar sempre seco. Então se a pessoa tem um corte, por exemplo, que demora 20 dias para cicatrizar, se você passar isso aqui corretamente durante o dia, toda vez que molhar você passar, em uma semana a cicatrização está feita. E o mais legal de tudo, ela não deixa cicatriz nenhuma. E ela só se forma em local onde o solo é ferroso. Então por que a seiva é vermelha? Todo nutriente que ela captura do solo, exatamente, sobe para as folhas e faz o processo dela de nutrição lá em cima. Vai mexendo. Eu passei, em uma semana não tinha uma marca na pele de nada. Pega pra você ver como é que fica, você pode sentir ela. É o xaxim, certo? Que muita gente ouvia na época das avós, né? Que cortava-se uma samambaia para plantar outra samambaia, né? Hoje é proibido, você não pode fazer o corte para dentro nem nada, tá? A gente tem 3 espécies de samambaia-flor aqui. A gente tem a dixônia, que tem um tronco cheio de espinhos. E as tem o tronco liso, ela não vai ter espinhos. As folhas caem totalmente delas, não ficam lá na parte do tronco. E por onde essas folhas caem, fica como se fossem escamas nela. Tá? A gente vai mostrar uma na frente pra vocês. Já o xaxim já é diferente, porque o tronco dele lembra bastante uma esponja. Tá? Eu vou passar pra vocês sentirem. Ele armazena bastante água da chuva, muito nutriente. Então isso faz, né, com que a planta que você colocasse no xaxim vivesse muito mais. Hoje se usa fibra de coco ou fibra de banana, que não é a mesma coisa. Se você molha e ela fica exposta ao sol, ela quebra essa fibra e não dura tanto tempo como era o xaxim. A gente tem o xaxim já fica por muitos anos, né? É galha. Ó, aí ela tem aqui, ó, essa larvinha que se alimenta de toda a polpa dentro dela, ó, a larvinha lá. Tá conseguindo ver? Tchau. Dá tchau agora. Dá a dica aqui, ó. Nossa, quebrou.
O parque abriga espécies emblemáticas como a anta e possui uma impressionante diversidade de aves. É, inclusive, um dos destinos mais procurados por observadores de aves no Brasil, com mais de 400 espécies já registradas. Além disso, o parque é um refúgio para a fauna cavernícola, composta por animais que vivem exclusivamente em ambientes subterrâneos. Essas espécies adaptadas à escuridão incluem insetos, aracnídeos e outros organismos que desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas das cavernas, tornando o parque um lugar único tanto na superfície quanto no subsolo. Então, a gente está aqui no Fendão. O Fendão tem 1,2 km de extensão. Entre duas cavernas que podem fazer a travessia. A Fendão é uma delas. Então a gente fez essa passagem toda com água desde o joelho até a cintura. O Fendão tem bastante biodiversidade ali dentro, várias espécies. Devido a ter muitas clarabóias, né? Então a gente tem interferência de luz. O nível dentro dela oscila do nível 1 ao 2 devido a essas aberturas. Então, interferência de luz, temperatura e umidade. Então, o tempo todo a gente andou com essa interferência. Nossa pesquisa teve como foco os frutos zoocóricos, aqueles cujas sementes são dispersas por animais, estabelecendo uma relação essencial para a regeneração e o equilíbrio dos ecossistemas. Utilizamos a metodologia de busca ativa, e durante nosso período no Parque Estadual de Intervalos, realizamos coletas e identificações de diferentes espécies. Descrevemos o tipo de fruto como secos, carnosos ou com arilo. Uma estrutura nutritiva que atrai dispersores, como aves e mamíferos. A zoocoria, que é essa dispersão de sementes por animais, acontece de diversas formas. Algumas espécies ingerem os frutos e espalham as sementes pelas fezes, enquanto outras carregam os frutos deixando cair as sementes pelo caminho. Essas interações ajudam não só as plantas a se reproduzirem, mas também contribuem para a diversidade e manutenção do bioma. Foi incrível observar, catalogar e entender de perto esses processos tão importantes para a Mata Atlântica. Já no fim do dia, com os passos ritmados pelo cansaço e os ecos dos pássaros ainda preenchendo o ar, ouviu o seu José dizer: devagar e sempre, palavras simples, mas que carregam o peso de tantas jornadas vividas. É no cansaço do caminho que encontro força. Nos passos lentos aprendo a confiar na constância. Porque muito além de mim, maior e ainda assim comigo, há alguém que guia essa caminhada. Algo que me empurra para frente quando os meus pés hesitam. A jornada nunca é só sobre chegar. É sobre persistir, mesmo quando os ventos sopram contra. Que a cada passo, entre quedas e renascimentos, nos lembremos. Algo maior que nos acompanha, que nos inspira e nos dá força para continuar, apesar dos pesares. Devagar e sempre, o destino nos espera. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui.